Olá, pessoal. Olá, pessoal. Oxente. Eu só dei um oi. Aí tu me pega. Aí ela saiu do script. Vai. Tiago, tu tira manda essa oi. parte. Não tira não, Thiago. Pode deixar. Vai. Deixa em preto e branco. Vai. Agora, pra ela falar de novo, vai demorar 10 vezes. Não, vai não. Vai, bora. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando o Bicho. Cadê? Eu esqueci. Oxente, hoje tu tá aqui, tá nervosa? Eu tô, agora eu que saí é o do Dr. script. Marcelo. Tu já conhece, Que não ele. é o Valdo, né? Ei, tu já conhece, Dona Marcelo. Bora de novo, vai. Ei, Thiago, vai ficar em preto e Thiago, branco não, isso aí. Pode tira deixar. isso. Não, tira não. Tira sim. Acabou a palhaçada agora, bora. Valendo, 1, 2, 3, valendo, vai. Deu um branco na minha cabeça. Peraí. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando o Bicho. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje o nosso convidado é um médico veterinário muito querido e muito requisitado daqui de Belém. Cuida da saúde dos olhinhos dos nossos pets, inclusive da minha cadelinha, da Bequilha, e é também proprietário de um dos maiores hospitais veterinários daqui de Belém, o Saúde Animal. Dr. Marcelo Monte Santo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, tá? E estou à disposição de vocês aí, para a gente contribuir. Pois é, doutor. Seja muito bem-vindo. Acho que, assim, da maioria da trajetória dos médicos veterinários já devem ter conversado com você, passado pelo seu hospital, trocado experiência contigo. Então, assim, você é referência para os médicos veterinários e isso é muito legal. Até porque o nosso podcast também, ele tem se tornado cada vez mais referências para os médicos veterinários. Então, é uma honra ter você aqui conosco. Você serve de inspiração para muitos médicos veterinários. Então, seja muito bem-vindo. Mas antes de começarmos as nossas perguntas técnicas, a gente também quer saber um pouquinho da sua história, como foi seu amor pela medicina veterinária, tornou isso uma profissão, a sua especialidade, essa questão do seu empreendedorismo com a carreira. Então, conta um pouquinho para a gente da medicina veterinária na sua vida. Então, eu sempre fui um amante dos animais. Segundo relatos da minha mãe, eu desde 2 anos de idade, eu já falava que eu ia ser médico de bicho. Não sabia nem o que era veterinário. E esse amor foi crescendo, foi sendo de uma forma contínua na minha vida. E quando eu fiz vestibular naquela época, eu só me inscrevi para veterinária, então eu só tinha o foco para veterinária, né? Tive a felicidade de passar de primeira, passei novo, antes dos meus 18 anos. Cursei o curso de veterinária na antiga FICAP. E desde o meu primeiro contato com a veterinária, eu já fui direcionado para a área de cirurgia. E dentro da área de cirurgia, eu sempre olhava para a oftalmologia com muito carinho. E na veterinária, sempre nós pegamos, a maioria, né, das áreas, o bonde da medicina humana. E nessa época, o Brasil não tinha uma pós-graduação, uma especialidade em si na oftalmologia. Então, depois de alguns anos de eu ter me especializado em cirurgia, em clínica, eu comecei a acompanhar um médico humano. Então, eu ia para as cirurgias, acompanhava, aí estudava de uma forma meio autônoma e fazendo cursos, né, de aperfeiçoamento na área. Até que evoluiu mais a veterinária na questão de cursos e começou a ter curso de pós-graduação na área de oftalmo. Até então tinha algumas mestrados, doutorados, mas pouco direcionados em si. Na verdade, até tinha profissionalizantes. O problema é que nós, aqui na região norte, sempre fomos colocados um pouco de escanteio. De né? lado, né? De lado. Então, a dificuldade do acesso, né, a essas informações era muito difícil. Então, depois que eu
fiz a pós-graduação em oftalmo, depois fiz um mestrado não específico em oftalmologia, que aqui no Pará não tem, mas com a dissertação voltada para a área de oftalmo, as coisas começaram a evoluir, né? Muito bom. E assim, a veterinária, ela foi e é presente na minha vida. Eu acredito que eu tenha vindo com uma responsabilidade de formação, né? De agregar pessoas. Então, já passaram muitas pessoas Isso é verdade. pela saúde animal, que foi assim um projeto de vida, continua sendo, mas hoje de uma forma mais, não sei se a palavra seria saudável, né? Porque no início é mais intenso. Então, quando você começa vislumbra um negócio, aquilo se torna algo mais importante na sua vida. Então, você acaba deixando de lado um pouco família. Até a saúde, né? A saúde, Então, hoje, quando eu digo mais saudável, porque a minha profissão continua sendo o importante, mas hoje eu já penso também na minha saúde mental, na minha saúde física, a família que cobra, a vida social, entendeu? Então, hoje o que eu vejo são muitos jovens que estão iniciando a vida acadêmica, a vida profissional, já com problemas de ordem emocional. muito grande. As depressões, né? ansiedade, né? Hoje o que eu vejo, a quantidade Isso é muito de importante, médicos viu? novos veterinários ansiosos, é porque eles estão deixando de colocar a vida pessoal junto com a profissional. Então foi um erro que eu tive quando eu fui mais jovem e hoje eu procuro passar essa experiência. Isso é muito importante, viu, doutor? Isso Entendeu? é muito importante. A gente colocou aqui, inclusive, no último Foi. podcast, né? A gente tá passando por esse mês, inclusive, que é o Setembro Amarelo. A gente fez um podcast sobre isso. Com a Mas a gente psicóloga. colocando aqui a importância do equilíbrio, né? De como a gente pode realmente olhar para o outro lado, porque a gente sabe que a medicina veterinária, ela cobra muito da gente, né? A gente, principalmente a gente, que a gente começa essa profissão com amor, com dedicação, que nem você, desde criança sabia o que queria, então não é uma profissão que te levou para lá por dinheiro, é uma profissão que tu foste pelo sentimento, pelo amor. Sim. E quando é assim, a gente se doa muito e a gente tem uma sociedade que ainda não valoriza o médico veterinário como deveria. E aí eu acho que se a gente não parar e mantiver esse equilíbrio, acontece o que você falou. Muita gente se perde na depressão, na ansiedade. Isso aí que você está colocando é muito importante. E outra que, por exemplo, o hospital dele recebe muitos médicos veterinários, digamos, é a referência para estágio, para início de carreira, médicos veterinários até mesmo que já trabalharam em vários locais e começa a passar uma seleção, começa a trabalhar lá também. Então, por exemplo, ele analisando o perfil antes e o perfil agora, é o que ele está falando. Tá um desequilíbrio muito grande. Muito grande. Muito Então, grande. eu já tive períodos de eu estar com 4 veterinários, 4 ou 5, afastado por problemas emocionais. Olha Então, aí. isso ligou um sinal de alerta, né? Hoje, cada vez mais, nós temos tutores mais exigentes. Sim. Tá? Isso é verdade. E isso daí causa um certo pânico para aquela pessoa que está iniciando a carreira. Sim. E a coisa não é bem assim. Tá? Então, até uma brincadeira na minha casa, porque se eu não pirei, por causa que assim, a minha filha fala, pai, o senhor tem hiperfoco, o senhor tem TDAH, até a gente brinca, né? Eu disse, não, é porque se eu não tiver foco em alguma coisa e tirar o foco da minha área profissional de vez em quando, realmente a gente fica doido. Né? Fica. Porque vem a cobrança familiar, vem a cobrança profissional, vem a cobrança como empresário, que não é fácil. Uma coisa é a gente falar de empresa, hoje a saúde animal vai fazer 28 anos. Então, uma coisa é eu falar de uma empresa 28 anos atrás e falar atual.
Então, a carga tributária, a pressão. Então, Até a própria concorrência, né, Marcelo? exato, Naquela época exato. era você praticamente e mais uma ou duas não, clínicas assim, no 24 máximo. horas com o veterinário realmente dentro do serviço, tomando conta. Nós éramos os únicos. Pois né? é. E existia até os veterinários de fora falavam assim, o hospital da FICAP, né? No caso mudou para a UFRA, Uhum. não é para ser chamado de hospital, é tolice isso daí, que é nossa referência de hospital, é a universidade, né? Porque não tinha veterinário 24 horas. Para mim sempre foi e será o nosso hospital mãe veterinário, Sim. né? Mas realmente um veterinário 24 horas era a gente. Eu lembro que eu comecei na época com 3 veterinários. Eu ia dormir em casa 2 dias na semana. Caraca! Eu passei 8 anos assim. Então, se mano. hoje... Imagina esse porque desgaste mental. As pessoas veem assim. Doutor Marcelo, referência, oftalmologia. Sucesso. Dono do Hospital Belém. Hospital Belém, ó, saúde animal. Então, tipo assim, a pessoa não vai ver aqui, né? O que você fez. Aí você contando a história, né? Você vê o topo. O ser humano, ele olha para o imediato e esquece do passado, né? Todo mundo tem um passado. Sim. Então, e não é fácil para ninguém. Ninguém, pelo menos eu, não nasci em berço de ouro. E tudo que a gente conquistou foi com muito suor, né? Uhum. Então, começamos com 3 veterinários e hoje temos algo em torno de uns 40. Caramba. Olha o tanto de emprego, gente, gerado. Sim. E não é fácil, né? Você coordenar, porque cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito, né, de você lidar, de você Isso é verdade. conversar. E cada vez mais, assim, a gente pensa, lógico, todo mundo pensa em crescer, mas eu acho que hoje o maior objetivo da saúde animal é aprimorar a relação com os colegas. Tá? Em termos de estrutura, temos uma boa estrutura, eu acho que isso daí é dinâmico. A cada ano, a cada mês, a gente pensa em melhorar, né? Implementar um serviço novo, em fazer um curso. Isso aí faz parte do ser humano. Mas eu acho que o objetivo principal, o nosso objetivo, falando como empresa, é melhorar a relação com os colegas autônomos, né? Trazer o colega para dentro do serviço veterinário, para que a gente não tenha serviços ociosos. Então, muita gente hoje não conhece ainda a estrutura do saúde animal, como lembra de como era, não como está hoje, né? Então, nós temos um serviço de cirurgia que eu acredito que seja um serviço muito bom. Exatamente. Então, nós temos 4 salas de cirurgias, que a gente trabalha também com aluguéis, salas sujas, salas limpas, né, para vários tipos de cirurgia, salas de retorno. Investimos numa tomografia ao longo dos anos. A gente veio organizando um espaço. Hoje a gente tem uma tomografia com 16 canais, que assim, o resultado é excelente, né, em termos de qualidade de imagem. Procuramos trabalhar na área de oftalmo. Por enquanto, na área de oftalmologia, ainda somos os únicos que fazemos microcirurgias, caso de transplante de córneas, catarata, né, que sempre chama a atenção. Uhum. E a gente sempre procura inovar, né, alguma coisa. Temos também outros excelentes hospitais veterinários em Belém.
Então, melhorou muito a qualidade da veterinária. E é uma pena que a gente se esforça. O que eu vou falar, eu acredito que é a sensação, o sentimento de muitos colegas. Sim. Que você procura fazer cursos, se aperfeiçoar, e o que a gente vê, que o veterinário ainda precisa ser valorizado. Exatamente. Tá? A gente vê, nós vemos no dia a dia, pessoas amando seus animais. É membro da família, é membro. Doutor, faça tudo o que for possível. Quando chega na hora de você cobrar os seus honorários, deixa de ser membro da família, é um cachorro. Tu sabes o que eu falo, Marcelo? O amor acaba quando bate no bolso. Exato. É o que eu vejo na maioria. É meu filho dorme comigo, é isso, aquilo. Ah, mas é tudo isso? Não, não dá não. Entendeu? Então eu já tive pessoas chegarem assim comigo, doutor, olhe lá, viu? Eu resgatei. Ele é um vira-lata, viu? Como Olhe se lá. não tivesse importância. Então, para um veterinário, se é vira-lata, se é um shih tzu, seja lá qual for a raça, é uma vida. É a mesma vida. É a É mesma o coisa. mesmo valor pra gente, Entendeu? né? Então isso é que a gente tem que saber trabalhar, entendeu? Porque senão você pira. Exatamente. E assim, essa questão também. aí, às vezes, de não ter o valor, tudo bem, ninguém aqui tá para questionar o bolso do cliente, ninguém sabe a condição de cada um. Mas o problema é que nessas horas, eles querem jogar a responsabilidade pra gente. Sim. Esse que é o problema. Aí, não igual é falou, o você... veterinário pira, porque muitos não têm um psicológico pra Porque voltar. o problema não é o cara falar assim, poxa, eu não tenho esse dinheiro. É o cara falar assim, tu tem obrigação de fazer pelo meu animal. É exato. É o que tu jurou. Começa a jogar a responsabilidade pra gente. E a gente, como a gente gosta de animal, a gente já tem aquela coisa assim, Não, caramba, se olha aquele olhinho se a lá, gente tá não doido. fizer, o que vai ser desse animal? Mas ele tá com dor. Será que eu não faço aqui só um pouquinho e não sei o quê? Só que é assim que eles ganham, é assim que eles desvalorizam a gente, né? É importante. Assim, o que eu sugiro, que todo espaço que trabalhe com mais de um colega, procure trabalhar em harmonia, entendeu? Falarem a mesma língua. Sim. Comunicação é tudo, A né? comunicação é tudo. E eu falo isso para os meus veterinários, sempre. Uhum. O tutor mal informado será o tutor que vai dar problema. Sim. Entendeu? Então, desde o atendimento, você tem que pegar e ser sincero. Dá para fazer isso, isso, isso. A responsabilidade, ela tem que ser compartilhada. Tá? É importante esse diálogo, porque a gente vê no dia a dia também outra situação. O tutor chega com o animal 9 horas, o animal está passando mal há 2, 3 dias, e em menos de 24 horas, em 12 horas, ele tem que estar melhor com o diagnóstico pronto. Isso acontece muito. Entendeu? Então, Acontece muito. a pressão, ela vem de ambos os lados. É do lado financeiro, é do lado profissional, e é necessário o equilíbrio emocional e o equilíbrio familiar. Então, quando você não tem uma família por trás Isso é que muito te importante. apoie, a tua vida pessoal e profissional ela vai desandar. Isso é muito importante. Então, é o esteio de tudo. Então, a pessoa, se não tem uma família, eu moro aqui só, eu vim de outro estado, cria família. Entendeu? Às vezes tem amigos... Mais chegado que irmãos, não é isso? Exatamente. Uhum. Então, assim como você, e assim, um ser humano, né? A gente está virando mais psicólogo do que veterinário. É verdade. Mas, você tem que se doar e também receber doações, né? Exatamente. E Não aí- tem como ser uma mão Não. única. E outra Não coisa, tem como. olha a trajetória dele. Ele dormia em casa 2 vezes na semana. Tu imagina o quanto que a esposa dele foi importante para dar força e cuidar de tudo dentro de casa enquanto ele fazia esse sacrifício. Sim, ela foi minha Né? parceira. Lógico, hoje vocês têm 3 filhas, né? 3 mulheres já, né? Ainda brincam comigo. Ainda bem que tu dormia 2 vezes. E assim, hoje, graças a Deus, ele Muito- consegue já trabalhar mais essa parte de família, Sim. de equilíbrio, de isso.
Mas a gente tem que fazer, principalmente no começo da carreira, umas coisas assim muito pesadas, né, pra gente crescer. A trajetória não foi fácil. Não foi. E hoje é importante que esses meninos, desde cedo, eles comecem a se espelhar nessas pessoas que já estão lá na frente e vejam a necessidade desse equilíbrio, da família, porque essa base é muito importante para o sucesso. Pois é, mas a questão é justamente isso. É o tempo de dedicação e o tempo de sucesso que eu quero ter. Muitos que estão se formando não querem ter esse tempo de dedicação, já quer o sucesso rápido. Sim, exatamente. Por várias vezes imediatismo, eu né? fui morar de casa alugada para investir no prédio da empresa. Entendeu? Então, eu já cheguei uma vez, tinha acabado de comprar um apartamento todo arrumadinho. Voltei de um congresso e olhei para minha esposa e disse assim, bora vender o apartamento, porque não tem sentido do local que a gente se sustenta ser alugado e a gente ter um apartamento próprio. Ela disse, pode vender. Sim. Entendeu? Em uma semana eu tinha vendido o apartamento, estava com dinheiro na mão e eu não conseguia ver local para comprar, né? E, então, assim, você tem que ser audacioso e ter uma parceira do seu lado, né? Isso é importante, o negócio né? começar a progredir. Ninguém cresce sozinho. Tem que ter alguém do seu lado para te apoiar, te incentivar. É mais ou menos isso, né? Você tem que ter audácia, tem que ter juízo e eu acho que também uma pitada de sorte lá dentro para crescer. Boa! Essa aí foi boa. Muito legal saber dessa trajetória. Agora, vamos voltar aqui para os problemas oculares. Sim, vai, pode ir. Hoje, quais são os principais problemas oculares que tu atende na tua rotina de cães e gatos? Fala pra gente um pouco dessa experiência aí. Então, sem dúvida, vamos dividir em cães e gatos. Ainda os cães são os pacientes, né? Os campeões. Os campeões. Mas isso está mudando. Está mudando. Hoje também a rotina de felino comparado a 5 anos atrás. Os felinos vão dominar o mundo, já falei. Estão dominando. Aumentou. Tá? Isso daí não só no hospital, mas a gente vê no em dia tudo, a dia, né? E também são os tutores assim, mais exigentes. Isso, são os mais complicados. É porque eles já vão contigo sabendo da informação, lendo bastante. Isso. Agora, o que é legal, eles são exigentes, mas eles fazem. Fazem direitinho, são metódicos. Exatamente. Então, isso é muito legal, você ter essa resposta, né? Porque não adianta você diagnosticar, prescrever e não ser tratado, né? Da maneira correta, né? Isso aí é bom. Mas, assim, os cães, sem dúvida, são os maiores e ainda na minha rotina, a enfermidade que mais se atende é a úlcera de córnea. Já ia te falar. Nos shih tzus. Na verdade, assim, os bracocefálicos, bracocefálicos, né? De forma geral, né? O shih tzu hoje é a raça da modinha. Então, é o que se tem mais, né? Hoje, eu acredito, dentre os bracocefálicos, é shih tzu. Houve uma época, né, que o pug estava muito em evidência, ainda atendemos, mas deu uma caída. Mas o shih tzu é o campeão. Ele ficou no lugar do pequenês, né? É um pequenês melhorado, digamos assim, né? Porque o pequenês era mais brabozinho, né? Sim. Aí os shih tzus já são mais amáveis, assim, alguns. né? Eu tenho visto uns shih tzus Alguns. brabos, eu digo assim, gente, vocês não tem que ser brabo, não, vocês são shih tzus, né? Mas isso depende muito da conduta, né? Do tutor, E no essas caso coisas. de gatos, mais uveíte do que Então, úlcera. Sim, no caso dos gatos, uma coisa interessante, gato é um outro mundo, né? É uma outra história se falar. Normalmente o gato ele tem alguma doença sistêmica que repercute no olho, tá? Então, normalmente eu atendo com casos de uveíte, normalmente isso. Úlceras atendemos? Sim, úlceras herpéticas, algumas úlceras, sequestros corneanos, traumas. É difícil, tá? Mas Gato, sabe? É difícil o gato se lesionar em trauma, em muito briga, né? difícil. Gato é muito esperto. Muito.
E o que a gente vê mais também são aqueles micoplasmas, Sempre associado à doença sistêmica, né? doenças, filhotes que pegam conjuntivites, tríade, vírus, fungo, a clamídia, né? Desde filhotinho, né? As mama, infecciosas em as si, infecciosas, E já chega com aquela secreção abundante, olhos perfurados, né? Isso daí também aparece bastante na rotina. Bacana. E assim, doutor, já que a gente está falando dos principais, então quais dicas você dá para o tutor, né, que está assistindo? Quais os principais sintomas que ele deve observar de comportamento no seu animalzinho e já procurar um oftalmologista? Então, é uma pergunta excelente. Até para os colegas instruírem, né, os seus tutores, os seus pacientes. Assim, braquicefálico, todo braquicefálico ele deve passar por uma primeira consulta, sempre. As alterações palpebrais nos braquicefálicos, elas são muito evidentes e elas são assim constantes. Então, o meu shih tzu não tem nada, vá procurar quem tem. Todos. Ou ele tem problema de Isso mais ou pele. menos em que idade? 1 ano de idade, Não, leva no hospital. precoce. Filhotinho. É precoce. Pegou Então, o cachorrinho. existe uma doença chamada de ceratite pigmentar, tá? É uma melanose, qual a melanina invade a córnea. É uma doença que não tem cura, tem controle, é uma doença autoimune. A da bequilha, né? Foi o que a Sim. bequilha tinha. Exatamente. E essa doença, eu já atendi shih tzu com 2 meses de idade cego, Caramba! Olha só. entendeu? Então, assim como tem a pigmentação, tem as defeitos palpebrais. Entrópio, triquíase, cílio ectópico, distiquíase. Então, se você conseguir diagnosticar desde cedo, você vai evitar que aquele animal evolua para uma perda visual ou para uma perda ocular. Importantíssimo Então, isso. tem animais que chegam com úlcera de córnea com 5 meses. Já pensou? Você vai ver, é um cílio ectópico, é uma distiquíase. Poderia ter sido evitado, Sim. entendeu? Então, tem que passar pela primeira consulta. Aliás, todos. Não existe o ser humano, o exame do olhinho, Existe. A Não bebezinha é a isso? gente leva. para se pesquisar um neuroblastoma. Uhum. Então, não é comum tumores intraoculares, mas tem essas alterações oculares, de pálpebra, alterações, defeitos congênitos, né? Sim. Essas alterações Nível de autoimunes, retina, né? autoimunes. Dos braquicefálicos. Exato. Então, a diferença do ser humano para o animal, nós temos várias raças. Então, as predisposições de doenças raciais é muito grande. Então, tem doença que ocorre mais na retina de um border collie e no shih tzu ocorre mais na pálpebra. Então, isso é importante você tentar prever, se antecipar. Atrofias progressivas de retinas, em algumas raças, pastor de Shetland, boxer, cocker, poodle. Então, é importante você fazer uma eletroretinografia. Doenças de pele, olhos secos. O que eu vejo? Todos os meus pacientes que têm olhos secos São atópicos. são atópicos. Por quê? É uma doença autoimune. Se eu tenho uma pele inflamada, eu vou ter uma pálpebra, né, que é composta por pele inflamada, eu vou ter um olho seco, no mínimo, qualitativo, né? Uma qualidade de lágrima ruim. E também a gente vê nesses animais a úlcera de córnea por causa da coceira, né? Sim. Que eles ficam com a blefarite, querem coçar, esfregam em tudo, e lá lesa. É uma coisa comum, às vezes. O cão chega comigo, né? O paciente tem problema de pele? Tem, doutor. Ele faz tratamento de atopia. Usa algum colírio lubrificante? Não usa. Quer dizer, ainda não tem essa associação. Fica a dica.
Fica a dica. Os dermatologistas, Exato, tratando a exato. pele e o colírio lubrificante e consulta com o Dr. Marcelo. Mas é isso. É isso, eu sempre mando pra ele. Se esse animal não teve algum problema visual, nos próximos anos ele terá. Pode ter certeza. Isso é certo. Tá? Então, consulta pediátrica, já sabem, colegas, encaminha também para uma consulta, para uma avaliação com oftalmologista desde filhotinho. Principalmente os braquicefálicos, né? Sim. Exatamente. E a gente sabe também, agora saindo dos bebês para os idosos, que o envelhecimento afeta a visão, né? Assim como na gente, nos animais. Existe alguma coisa preventiva que a gente possa fazer para evitar esse envelhecimento rápido? Por exemplo, existem hoje algum tipo de tratamento que evite uma progressão de catarata? O que eu vejo no humano, não sei se ainda está assim, mas, por exemplo, algumas pessoas, elas já fazem a minha mãe fez essa cirurgia. Ela ia corrigir o grau dela, mas ela já trocou a lente dela, colocou uma lente que essa lente ela não vai mais ter catarata. Obviamente, eu acho que a gente não faz isso na medicina veterinária para os animais. Mas existe algum tipo de tratamento? Hoje, tu tem algum tratamento com colírio que a gente possa colocar nesses animais durante o envelhecimento que previna ou não? O tratamento da catarata ele só é feito quando ela já começa a se instituir. Então, existe ainda um gap muito grande da terapêutica, da abordagem terapêutica da medicina humana ainda para a medicina veterinária com relação ao que você colocou com a sua mãe. Existe correntes ainda entre os médicos que não gostam de fazer esse procedimento, tá? Você está se antecipando, mudando uma lente, uma fisiologia. Todo mundo coloca assim, a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples. Em 10 minutos ela está feita, está pronta. Ok, para um cirurgião habilidoso. Boa. Tá? Mas eu acho que vamos deve ser uma pensar cirurgia que bem ocorra delicada. alguma intercorrência durante esse ato cirúrgico que não era necessária. Eu achei interessante porque ela precisava fazer a cirurgia para corrigir o grau. Ela não queria mais usar óculos. E aí eles aproveitaram a situação e ela tem uma lente artificial. Não Né? Ela tirou a lente do olho e colocou a artificial. Sim, e agora ela não terá mais catarata. Eu achei isso interessante. Então ofereceram isso pro meu irmão, tá? Ofereceram. E aí eu disse, mano, não faça, porque você usa um óculos, vai usar uma lente de contato, vai que tu pega uma infecção no teu olho e tu perca a tua visão, perca teu olho. É uma coisa difícil, mas não é impossível. Então a gente tem que pensar, às vezes, muito bem em tudo que vai ocorrer de procedimento, raciocinar certinho. Voltando para o lado da veterinária, ainda nós não fazemos isso. Isso obviamente é uma coisa que não deve estar na veterinária, né? Adaptamos lentes? Adaptamos, ok. Mas tem raças que não têm indicação para o uso de lente intraocular. Hoje já é uma realidade essa questão da lente realidade. Intraocular em animais. Sim, sim. Tá. Sim, hoje nós adaptamos. Praticamente todos os animais que são operados a gente adapta uma lente. Isso é para a cirurgia de catarata. De catarata. Tá. Por exemplo, o Bulldog francês. Hoje é um consenso que não se adapta mais lente intraocular, porque é uma raça que ela não se comporta bem. É uma raça... Iniciando o olho do cão numa cirurgia intraocular, inflama 14 vezes mais do que o ser humano. Então, a uveíte pós-operatória ela é muito mais intensa comparado com a da pessoa. Sim. Isso, a cirurgia sendo perfeita. Perfeita. Ele vai inflamar. Então, a raça em si, o Bulldog francês, quando você adapta, a uveíte é mais intensa. A resposta dessa uveíte leva a um glaucoma. Então, hoje, se prefere não adaptar a lente. O animal vai enxergar? Vai. A lente, o que é importante? Nós precisamos dirigir.
precisamos ler. Então, a acuidade visual com a lente, ela é perfeita. Quando você deixa de usar a lente artificial, o cão, o cego, ele vai voltar a enxergar tudo, só que ele vai se adaptar à distância focal. Então, se o cão ele pulava um sofá a uma distância de 30 centímetros, agora ele vai ter que se adaptar a pular 40, 50 ou 20 centímetros. Ele vai achar a distância focal dele. Mas o cão que era cego, que se batia, ele vai voltar a ter a autonomia dele. É o que a gente quer. Sim. Então ele vai procurar, ele vai descer a escada, ele vai subir um sofá, ele vai procurar o alimento. Então nós vamos dar autonomia para ele. Então é uma coisa importante. Às vezes eu chego para atender um paciente e o tutor já disse, olha, doutor, eu vim operar catarata para adaptar a lente. Porque o veterinário já mandou dizendo que é para adaptar a lente. Não é bem assim. Tá? Adaptar a lente ou não é um recurso que a gente vai saber ao longo do pré-operatório e no tranche. Quem vai analisar, na verdade, é o oftalmologista. Né? Isso. Porque existem algumas patologias que você... Onde é que é adaptada a lente? A lente é adaptada no saco capsular. Se eu não tenho um saco capsular íntegro, essa lente ela não vai ficar estável. Então ela vai gerar depois problema. Então é melhor você remover a catarata e deixar sem lente do que colocar uma lente e essa lente ela migrar para o segmento posterior. Nesse caso de remoção da catarata e deixar sem lente, fica só embaçado o olho. Hoje ele não enxerga tão nítido. Fica embaçado, não. Ele não vai ficar assim embaçado. Ele vai ter dificuldade para ter distâncias. Tá. Mas isso ele vai se adaptar. Se adapta. E essa questão da cirurgia da catarata, ela é sempre recomendada independente da idade. Há um tempo atrás, na minha época, que eu não vou dizer quando... Eu ia fazer essa pergunta para você também. Não, porque quando é idoso, eles vão se adaptando, não precisa mexer. Quando é uma catarata em animal jovem, e a gente mexe... Isso caiu por terra, né? A cirurgia da catarata ela é recomendada independente da idade. O que tu fala em relação a isso? Então, primeiro, catarata não volta, tá? Eu acabei esquecendo de falar isso, eu vejo muita gente falar, doutor, a catarata volta? Não, não volta. A catarata é a opacificação do núcleo da nossa lente, chamada de cristalino. Então, ao longo dos anos, de uma forma centrípeta, as células jovens elas vão da extremidade e vão em direção ao centro. Vai sendo produzido célula jovem e vai indo para o centro. Chega um ponto que para de ser produzido. E aí começa a opacificação fisiológica, chamada de esclerose nuclear. A esclerose nuclear não é catarata, tá? É uma opacificação natural, o qual o ser humano e o cão enxergam perfeito. É uma das coisas também que hoje na medicina humana tem médico operando esclerose nuclear. E a esclerose nuclear, ela ainda não é visível, que não, nem a catarata. Tu já começa a Você vê avisar. aquela opacificação e muita gente diz assim, tem catarata. Qual é a diferença? Na hora que nós vamos examinar, fazer uma fundoscopia, com a esclerose, você consegue examinar tudo. Você consegue ver nervo óptico, consegue ver retina. E na catarata, não. Você perde a visualização durante o exame. Então, se eu não consigo, como médico, ver o fundo do olho do meu paciente, o meu paciente não vai conseguir ver o que está fora do olho. Boa. Entendeu? Sim. Então, a diferença de esclerose e catarata é essa. Tá? Mas uma aula de oftalmo aqui pra gente. Tô pensando em marcar a consulta aqui, tá? Vai. Também. O que acontece com a cirurgia? Não é com a catarata. Os cirurgiões que estiverem me escutando vão concordar comigo. A idade, para mim, não é um fator.
tá? Se vai dizer se o paciente vai operar, não. O que vai dizer são os exames pré-operatórios. Eu já operei um animal com catarata de 16 anos e já deixei de operar um de catarata com 1 ano de idade. Por quê? Ele não tinha condições clínicas. Tinham várias patologias, síndrome cardiorrespiratória que não justificava operá-lo, entendeu? E já operei um idosinho de 16 anos que estava melhor do que muitos. Era um poodle, com certeza. É o meu poodle. Pior que era um poodle. Olha aí, não falei, era um poodle, É o com meu. certeza. Entendeu? Então, assim, idade para qualquer procedimento anestésico, o que vale é o pré-operatório. Mas assim, a resposta do procedimento em si para a catarata, ela é válida até nos animaizinhos mais idosos. Sim, ó, se eu puder dar visão, nem que se esse animal ele sobreviveu mais 6 meses após a cirurgia. Mas foram 6 meses de qualidade. Entendeu? Então, no final, a tutora veio me agradecer, chorando, porque ele terminou visual. Então, o que é importante é a gente dar qualidade para o nosso paciente e conforto também para os tutores, né? Perfeito. Esse é o que é mais importante. Quanto vai viver, isso a gente não sabe nem quanto nós vamos viver. Exato. Exato. Mas é uma coisa, né? Um tabu que muita gente tem. E é muito legal ter esclarecido isso aqui. Não, agora tem uma aula. Sair Uma daqui, aula. a gente Não, vai. sair daqui, todo mundo vai fazer estágio com o Marcelo. Nem só isso. Não, o oftalmo ainda não dá pra mim. Abrindo um parêntese aqui. Não, marcar do consulta, que ele né? falou dos shih tzus, de doença precoce. Aconteceu com a minha cachorrinha, o Marcelo tem tratado ela. E foi o que ele me falou. Você deveria ter trazido antes, que a gente tinha uma chance maior de sucesso. Hoje a gente está tendo, mas não é como no começo. Então, isso é muito importante da gente, como clínico, sempre recomendar essas consultas aí com o oftalmologista, não quando tiver algum problema visível, mas para ele já ver tudo que pode acontecer e já ajudar o tutor a cuidar desse animal da maneira correta. Uma coisa também importante para os colegas. Não existe tratamento clínico para catarata. Tá? Importante. O que eu vejo, a prescrição é muito de uns colírios naturais, né? Citar nome vale a pena, para catarata. Não existe. Se tivesse tratamento clínico, o ser humano já faria. Isso é verdade. Entendeu? Existia um colírio na medicina humana que foi tirado de fabricação, porque lá vinha dizendo anti-catarata. E aquilo ali era uma mentira. Entendeu? Tá. Então, não tentem tratar catarata. Você só está piorando o teu paciente, porque quanto mais antiga a catarata, quanto mais antiga for operada, mais reação inflamatória tem. Ou seja, você está perdendo tempo. O sucesso é quando a catarata é mais jovem. Boa. Olha, perfeito. E é até legal que você entrou nessa parte de colírio já para catarata. Aí nós vamos entrar na parte de colírio para úlcera, né? O que tem acontecido, assim, que, ao meu ver, muitos médicos veterinários clínicos, né, que atendem bastante. Então, é normal, igual você falou, tem uma causa base, ou pesquisar a pele, ou pesquisar o que for que está causando aquela úlcera, ou é um filhote que ali convive com um gatinho, às vezes não. Mas eles vão e começam esse tratamento de úlcera, de córnea, que digamos assim que é mais comum nessas raças braquicefálicas, principalmente também em Shih Tzu. E quando chega para você, eu creio que já está uma úlcera bem mais avançada. Eu não sei também, muitas das vezes os colírios não estão corretos e já piorou essa úlcera, né? Então, assim, é um alerta até que essa questão, a úlcera de córnea é bem simples, pronto, já faço. E eu queria que você deixasse uma mensagem assim, para os colegas médicos veterinários com relação à questão de úlcera de córnea nesses animais. O que se deve fazer, abordar, o que é mais recomendado a se fazer. Até onde pode ir, né? Porque a gente sabe que tem úlceras simples e úlceras que não são simples, né? Mas o mínimo, o teste mínimo que se deve fazer. É tão interessante porque eu pego meus clientes, aí ele fala assim,
Ah, não, aí eu já vejo que tem que passar pelo oftalmologista, eu já indico. Aí eu falo, ó, vai no doutor Marcelo, porque ele já tem todos os aparelhos, ele já vai fazer todos os exames e ali já determina Mas tu tudo que sabes vai qual fazer é o dos problema? Eu vou abrir aqui um parênteses. Ah, O homem não tem agenda, mano. Se tu for esperar Também. um mês que ele pode te atender, não, mas a questão também é a fila, né? ele Tem que é chegar muito das chique, 6 da não manhã. tem Não, agenda. mas tem que chegar às 6 da manhã, tem um isso dia de também. atendimento de emergência? Não. É, Dois você dias na fala como é semana que é. por ordem de chegada. Ordem de Então eles têm chegada. que falar isso, porque Aí vão 6h30 pro saúde alguns animal pra tutores pegar a ficha, já não é tentaram isso? marcar e falaram assim, não, Shirlane, mas só tem pra tanto... Não, eu falei, mas isso é hora marcada. Então então eles têm que falar lá, eu vou dizer da próxima vez, eu vou dizer, não, tu vai lá e tu diz assim, que é emergência, que tem um negócio lá de hora marcada, tu chega a tal Não, hora e assim, lá, de hora sem marcar. As urgências eu sempre procuro encaixar. Olha só. Então, Viu? já sabe, os Percebe? pacientes, quando falar que não tem horário, não, vai lá e chora, urgente, dá uma tem. chorada lá que o doutor Marcelo vai te atender. Mas é porque às vezes o cliente não quer ir 6h30 da manhã, né? Porque é a ordem que começa a chegar as pessoas para ter esse atendimento sem mas ser assim, com hora aí marcada, que eles de falam. encaixado, Isso eles tem- têm que fazer o isso é de- sacrifício. Depende muito do dia, né? Eu já tive uma época que tinha cliente que chegava às 5 da manhã. Aí eu falava para a senhora, pelo amor de Deus, não há necessidade Verdade. disso, entendeu? Então, pessoas que vêm de fora, outros estados, né? Outros municípios, a gente sempre procura organizar. Não, acho que na vida sempre tem uma exceção, né? Sim. Isso é Procura. verdade. Agora, com relação à úlcera de córnea, o que é importante? O clínico ele tem que entender que úlcera de córnea é uma emergência oftalmológica. Ela tem que ser tratada de forma diferente. E na sua opinião, o clínico, ele tá apto para fazer esse primeiro tratamento? Ou tu acha que é sempre recomendado já ir direto com vocês, para De nem perder preferência tempo? aí. Então, Eu falo. pelo menos o clínico deveria estar apto. Deveria estar apto. O que eu vejo, infelizmente, são, às vezes, tratamentos que poderiam ser melhorados. Às vezes é falta até de um pouco de informação. Tá? Quando eu digo que é uma emergência, porque a úlcera de córnea, ela dói 5 vezes uma enxaqueca. Tadinhos. Imagina É tanto uma esses dor bichinhos muito doendo. grande. Quem teve já uma úlcera de córnea, é uma dor que você não aguenta. É como se você tivesse uma agulha assim na sua têmpora. É uma dor aguda. Olha só. Ai, tadinho. Agora, toda vez que Eu eu olhar já para um falo- cachorro com uma lesãozinha de córnea, Eu sempre soube disso, eu sempre falo pro meu cliente, isso dói muito, ele tá desesperado. E mas aí eu não achava que doía desse tanto. Dói. É, E olha aí, ó. você vê muitos animais que chegam para mim sem um analgésico. Então, o tratamento ele começou errado. E vai analgésico terminar sistêmico, né? Não é só o Não é só, tópico. seja qualquer um, tópico, sistêmico, mas o paciente chega sem nada. Às vezes com anti-inflamatório e com lubrificante. E nós sabemos o quê? Durante uma ferida, que o anti-inflamatório ele retarda a cicatrização. E não é diferente no olho. Quanto mais você usar anti-inflamatório ocular, mais retardada vai ser a cicatrização. Então, a maioria das úlceras de córnea não se usa anti-inflamatório. E é o que mais se vê anti-inflamatório. Boa. Tá? Então, você só usa anti-inflamatório em úlcera quando tem uveíte. Quando já tem a inflamação da íris, do corpo E ciliar. lembrando que é anti-inflamatório não esteroidal, né? Exato. Deixa só aqui esse parênteses aqui, porque eu ainda vejo É, exato, colegas colocando boa, o corticoide, pelo É, amor de Deus. Corticoide. Ah, é mito corticoide? Não, não é mito. O que acontece? Todos somos sabedores que existe uma flora bacteriana na mucosa ocular, mucosa peniana, vulvar, oral. Se existe alguma mudança do equilíbrio daquela flora, uma agressão, por exemplo, numa córnea, uma ferida, aquelas bactérias vão deixar de serem, vão se tornar patogênicas, né? E aí, na hora que elas começam a ser patogênicas, elas começam a estimular a produção de proteases e colagenases. Essas proteínas, elas são responsáveis por limpar a superfície do olho,
Só que elas vão limpar células boas e células ruins. E aí elas começam a causar reações enzimáticas e vão digerindo literalmente a córnea. Então, em 24 horas com o uso do corticoide, eu perfuro um olho. Ah, mas só é corticoide oral? Não. Pode ser um tratamento otológico, pode ser uma nebulização, pode ser o uso de uma pomada que contenha corticoide, porque vai ser absorvido também. Então, nem que vá uma pequena quantidade na corrente sanguínea, vai chegar até o olho. Por quê? O olho ele é um sistema circulatório sanguíneo muito fechado. Mas quando você tem um processo inflamatório, você quebra a barreira hematoacosa. Então, o antibiótico chega melhor, o anti-inflamatório chega melhor ainda. também, no caso do corticoide. Sim. Então, não deve se usar, em hipótese alguma, corticoide, tá? Não deve. De nenhum jeito, De tá? nenhum jeito. Não é Só só se colírio, usa não. corticoide em úlcera de córnea na fase final, Uhum. quando já está cicatrizado, para você fazer a limpeza da cicatriz, que se chama leucoma. É só nesse momento. Boa. Mas anti-inflamatório não esteroidal você usa quando tem uveíte. Sim. Então, o que o clínico deve fazer quando tem um caso de úlcera de córnea? Ah, eu não consigo encaminhar, eu não tenho oftalmo na minha região. Ou já começa o tratamento para ele ir atrás do oftalmo, né? Isso. O que eu vou fazer? Primeira coisa, analgesia do paciente. Você não vai querer ninguém sentindo dor. Posso fazer oral, posso fazer tópica. Segunda coisa, proteção. Colar elisabetano. Ah, doutor, mas eu tenho... Coitadinho, vai dormir, vai comer. Vai dormir e vai comer. Senhora, o que eu falo, o argumento que eu uso, a senhora prefere comendo sem olho ou diminuir o apetite com olho visual? Educação positiva aqui pro tutor. Não, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma cartilha que eu mostro uma úlcera simples, a fase de uma cicatrização, aí eu coloco as complicações possíveis até perder o olho. Eles morrem quando eles olham isso. Eu perco, eu ganho E faz é ganhar. Todo paciente que chega com úlcera, eu mostro na tela do meu computador e vou mostrando, olha, se você não fizer isso, acontece isso, isso. Ou quando o olho já chega estourado, se a senhora tivesse cuidado, o seu animal não estava assim. E aí eu imprimo e lá vem dizendo as dicas de como lidar com aquele paciente. Pode tomar banho? Porque todo mundo pergunta, pode tomar banho? Não, não pode. Pode tirar o colar para dormir? Você vai ficar tomando conta? Não vou, então deixe de colar, o animal dorme, vai fechar o olho, vai se deitar normal, entendeu? Então eu já coloco todas as possíveis perguntas naquela cartilha e entrego para o tutor. Aí ele pergunta uns assim, né? Ah, mas é para pingar colírio de madrugada? Eu disse, não, a bactéria vai dormir. Ela vai dormir também. Aí às vezes dá Não, nessas horas o senhor não incomoda que ela está dormindo. Às 6 horas ela acorda e já pode trabalhar. Essa aí foi boa. Então, existem situações inusitadas que às vezes você tem que brincar para poder o negócio dar certo. Mas sabe o que é engraçado? Eles não fazem essas perguntas pro médico. Não. Tipo assim, vai ele e a criança dele, não faz. Levanta, agora, mano. leva o cachorro pra tu ver. Não, porque isso. Aí eles questionam tudo. Tudo. Mas de noite, mas isso, mas aquilo. Então, seria analgesia, o colar e antibiótico terapia. Ah, minha úlcera não está contaminada, mas vai contaminar. Perfeito. Então E vai ter, contaminar. e ter pelo menos no consultório o básico do básico do básico, que é o teste de fluoresceína, né? Sim, para o diagnóstico. Aí vem um último complemento no tratamento, que são substâncias angiogênicas, ou que vão
agilizar a cicatrização, fibrinolíticas. Eu sou fã do soro autólogo, do soro homólogo ou do soro heterólogo, né? Então, autólogo do paciente, homólogo de outro cão e heterólogo de outra espécie. Faz com sangue, né? Com o próprio sangue. As propriedades que já tem diversas publicações científicas a respeito disso são inúmeras. Desde anti-inflamatória, propriedade, até angiogênica, estimular a vascularização da ferida. E também antiproteases e anticolagenases. Aí eu vejo muito, eu não consigo, ok, eu posso usar o DTA? Pode. Só que o EDTA não tem as propriedades do soro. Sim. Eu posso usar EDTA com soro? Não, para quê? Se eu estou usando duas coisas que têm o mesmo tratamento. Eu posso usar o lubrificante com soro sanguíneo e com EDTA? Não. Usa o soro sanguíneo apenas. Eu posso usar o EDTA com lubrificante? Aí tudo bem, pode. Mas quanto menos medicamento para aquele paciente, vai ser melhor para o doutor também. E às vezes é desnecessário. Você está duplicando coisas que têm a mesma função. No caso do soro sanguíneo, ele é feito sozinho ou ele entra também com antibiótico? Não, sempre. Sempre. O tratamento... Não, porque tava, na hora do lubrificante, ele não precisa, né? O lubrificante com soro sanguíneo. Porque o soro sanguíneo, ele já tem a finalidade de lubrificação, de agilizar a cicatrização, controle das enzimas, das anticolagenases, antiproteases, coisa que o EDTA ele acaba fugindo dessa ação completa. Aí, nesse caso, era o soro, a analgesia e o antibiótico, né? Exato. E o colar, a proteção. Sim, o colar que não pode deixar nunca. Se tiver o VEIT, anti-inflamatório. Eu vou fazer meu tratamento todo? Não. Eu vou fazer de 5 a 10 dias e paro. E qual é o tempo de tratamento de uma úlcera de córnea? É de 15 a 30 dias. Importante também colocar isso. Você passa uma semana. É, importante. É de 15 a 30 dias. Segunda pergunta. Ai, meu Deus, já até me perdi nas minhas perguntas aqui. Ele vai falando, eu já vou ficando... É porque tu quer fazer eu já já outra. quero logo perguntar tudo aqui. Esse colírio sanguíneo a gente usa para qualquer úlcera no início do tratamento ou só para aquelas que já estão ficando mais complicadas, que não responderam ao primeiro tratamento? Eu uso para todas, porque Perfeito. eu pego as que não são complicadas e evito que se tornem complicadas. Perfeito. E a terceira pergunta, super importante também. O clínico que quiser prescrever no saúde animal, faz essa venda desse colírio? Fazemos de rotina, tanto soro autólogo como hoje nós temos soro equino também. Aí o clínico prescreve, leva até vocês no saúde animal, Sim. fazem a coleta do sangue lá e vendem Já o tem colírio. pronto também de outros animais. E a gente pode usar sim, ele... se tiver de Já outros animais, já tem né? pronto, porque Tem tem lá em paciente meu que vai lá estoque, comprar. tipo... Tem. Ótimo, ó, informação Hoje a importante gente para os usa clínicos. soro heterólogo de equino. Ótimo. Já tem pronto. O Muito paciente bem. só chega lá para pegar. E também nós utilizamos o soro já diluído com lubrificante. Tá? Perfeito. Pro início das Perfeito. úlceras. Mas Vai lá, Já doutora. entendeu? Não, a da úlcera não podia faltar, né? Não podia faltar, não. E aí eu sou catita, já vou perguntando aqui, dali. Já saiu do script Sim, aqui a música. não. Até porque a gente vai ter que dar uma acelerada, é Vai, muita o Thiago pergunta já para ela. Já tá mandando o dele ali. Então, assim, o que estava com relação, assim, a pergunta para mim era com relação a predisposição das raças, mas ele já falou bastante, que é os braquicefálicos. E nós temos também a demanda cirúrgica. Sim. Hoje, assim, para você, assim, o que mais tem de demanda cirúrgica, o que é mais indicado para cirurgia, quais as raças que mais fazem? Então, disparadamente, o que eu opero, às vezes 2, 3 por semana, é Shih Tzu. Meu pai Shih Tzu. amado. Os donos de Shih Tzu vão úlcera ter de pedido. córnea. Até que enfim, uma bomba que não é dos Spitz, né? É. Porque o Spitz é campeão de ter tudo aqui. Úlcera de córnea, das mais simples às mais complicadas. Pois é. Então,
é uma coisa que assim, a gente lamenta, porque úlcera de córnea chegou 50% da espessura da córnea, já tem que fazer cirurgia. Cirurgia preventiva para manter visão e para evitar a perfuração. Então isso eu sinto falta, sabe? Porque às vezes passa desse momento e já chega num momento já tardio, que você vai ter que praticamente manter ali a estética do olho, mas a visão fica em segundo plano. Exatamente. Entendeu? Já Então, úlceras de córnea, sem dúvida, é o que eu Olha mais aí. opero. Tem jeito. Tá? Tem jeito. Segundo, são as alterações palpebrais. Desde tumores palpebrais, entrópios, distiquíases. Tá? Em segundo plano seria isso. E terceiro, catarata. Ainda existe um tabu Catarata de animal, né? com cirurgia de catarata. Ainda tem gente que diz assim, mas opera catarata em Belém? Entendeu? Ainda tem... Opera, doutor Marcelo, no Saúde Animal. Ainda tem esse tabu de dizer, mas Sim. será o animal vai enxergar? Quanto vai enxergar? Não tem como a gente quantificar que o animal vai enxergar. Só sabe que o animal vai enxergar ou não, né? Ninguém vai fazer aquele teste quando você vai no oftalmo e ele coloca as letras ali. Cada letra tem um tamanho e um percentual. Visão 20/40, 20/20, 20/30. Sim. Ali você diz, olha, está enxergando 50%, 70%. O animal não vai responder. O dia que o animal falar com a gente põe o teste lá da Exato. letrinha. O que você faz é o teste do labirinto, né? Se o animal ele vai desviar dos obstáculos, é isso. E, Marcelo, a gente falou ainda agora sobre o diagnóstico de úlcera de córnea e tudo. Hoje, para um clínico geral, ter um bom atendimento oftálmico assim, de primeira, antes de encaminhar para uma emergência, quais são os testes diagnósticos que ele tem que ter no consultório dele? A gente falou ainda agora do teste de fluoresceína. Tem algum outro que tu considere? Não, isso aqui é de clínico, ele tem que ter esse básico aqui no consultório dele. Não precisa ser oftalmo para ele ter. Ou só mesmo para a questão do diagnóstico da úlcera Então, mesmo? eu vou até além de falar do clínico e vou falar do dermatologista também. Né? Então, todo clínico e todo dermato tem que ter o teste de fluoresceína e o teste de Schirmer. Aí entra naquela questão do dermato, dele começar a prever ou se já tem alguma alteração, né? Lembrando que o olho seco ele pode ser quantitativo, que aí o diagnóstico é através do do teste de Schirmer, ou pode ser qualitativo, né? Olho seco qualitativo. Aí já fica mais difícil fazer o diagnóstico sem ter um conhecimento mais apurado. Inclusive, existe um aparelho que nós temos que se chama análise da superfície ocular. E que esse aparelho eu vou quantificar a quantidade de glândulas que produzem gordura na pálpebra e eu vou dizer se esse animal está tendo uma baixa produção de gordura na pálpebra. Tá? É uma coisa também, um aparelho novo, tem poucos no Brasil e graças a Deus aqui no Pará a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico. O que é legal também, a análise da superfície, que ele é fotográfico. Então, você consegue guardar de como está aquela superfície ocular. Então, no caso do teu animal, tem uma foto de como ele está hoje e como ele vai comparar daqui a um ano. Olha, se o tratamento está evoluindo positivo ou não. Tá? Então, essa análise de superfície ocular é interessante. Agora, o teste de Schirmer e o teste de fluoresceína, o clínico tem que ter. Porque hoje a necessidade de você encaminhar para um especialista, ela é mais da rotina nossa, né? De quem atende. Então, como é que você vai só esperar o animal estar com aquele olho totalmente ressecado, cheio de secreção, para dizer, olha, tem olho seco? Não. Você pode dar o diagnóstico muito precoce, quando a produção de lágrima está já abaixo de 15 milímetros, mas está produzindo. Então, é muito mais fácil tratar um paciente com olho seco moderado
do que um olho seco grave. Sim. E às vezes você deixa de encaminhar por falta de diagnóstico. Entendeu? Então, é importante o clínico ter teste de fluoresceína, teste de Schirmer, uma boa iluminação e, se possível, uma lupa. Tá? Porque às vezes você tem úlceras muito pequenas que coram da cabeça de um alfinete e a olho nu fica difícil. Apesar de que hoje o nosso maior aliado se chama telefone celular. Então você consegue fazer uma foto E dá zoom. e dar zoom, ampliar com foco excelente e dar o diagnóstico da úlcera, às vezes sem precisar Exatamente. do teste de fluoresceína. É tão interessante, assim, eu já encaminhei muitos animais para você, simplesmente fazendo o exame com a lâmpada de Wood. Ela Sim. ajudou bastante, tipo assim, Ajuda. ela já verifica, a gente, porque assim, até que os pacientes que eu tenho, os tutores que eu tenho, toda vez que eu vejo qualquer alteração e falo, precisa passar pelo oftalmologista, eles já marcam, eles já vão, entendeu? Não tenho essa dificuldade, essa barreira, assim, para encaminhar, né? Mas alguns médicos veterinários, eles têm essa barreira, né? De encaminhar e o tutor não ir. Mas é sempre importante, igual você falou, essa informação. Isso que você faz, a educação continuada, positiva para o tutor, pegar o computador, mostrar as imagens, falar. Não é que é perder aquele tempo, igual você falou, você está ganhando. Então, assim, isso é muito importante também que eu vejo na parte da dermato. É você falar justamente isso, você verificar. Já viu alteração, inclusive, tem uma paciente que eu fiz consulta semana passada, a Duda, aí quando eu coloquei lá a córnea dela, eu até te comentar isso contigo, tá dividida no meio, assim, em duas. A gente não tem um olho inflamado, não tem nada, mas assim, a lâmpada de Wood, ela mostra muita coisa, assim, quando a gente passa ela. E aí eu já falei, oftalmo, não tem jeito, vai passar pelo oftalmo. Já chegou no patamar que tem que ser um especialista. Tem certas doenças que você precisa... Quanto mais precoce você intervir, melhor é o resultado, né? Com certeza. Com Aí certeza. não tem... E é olho, olho, olho. Não tem jeito, tem que olhar. É verdade. É muito importante. Imagine pra gente que não consegue enxergar o animalzinho também que... Eles sentem mal também. E uma curiosidade, vamos lá, doutor, que os tutores adoram isso, adoram. As cores que os animais conseguem ver. Como é o tipo de imagem, mais ou menos, que os animais Eles projetam, que eles veem, Enxergam assim, no escuro, não enxergam no escuro. da quanto realidade que dele. enxergam. Por exemplo, dentro da minha casa, ele me vê direitinho, minha fisionomia, tudo direito. Passa isso aí pro tutor, que eles adoram isso, Animal de olho doutor. claro, isso tem é- alguma coisa Ah? também diferente? Então, Ah, animais de olhos claros. Todo ser vivo que tem o olho claro, ele tem mais sensibilidade, fotossensibilidade à luz. Então, tem uma predisposição maior de ter uma catarata precoce. O ônus de ser bonito, né? Por isso que eu nasci com o olho feio. Eu também. Alguma É, coisa a você gente tem que ter de prejuízo. Porque, mano, vem com aquelas petecas lá que dá na nossa cara, não dá. O tipo de trabalho também. Pessoas que trabalham, ou vamos voltar, cães que trabalham com resgate, que tem uma intensidade de luz, né, diurna, vai ter uma tendência maior a desenvolver doenças oftalmológicas. Tá? Então, uma catarata precoce e assim por diante. Tem que ter cuidado. Hoje já tem óculos escuros para animal. Você consegue comprar na internet justamente para isso. E não é só estética, não. Ajuda, a né? proteção. Olha só. Óculos UV. Tem tudo que ter as direitinho. proteções, né? Pode As ser proteções. xing-ling. essa daí eu tô perdendo. Eu pensava que era só Eu da achava, beleza das eu fotos achava que eu era tinha. Não. estética também. Não, Essa eu tem perdi. óculos, tem que saber comprar Tem que ter a óculos proteção direitinho. certa. Tem que ter a proteção certa. Tem. É, A questão de iluminação, de enxergar. Voltando um pouco para a fisiologia, na nossa retina tem células que são os cones e os bastonetes, né? Então temos os cones especificamente da coloração, que são células diurnas, que dá a nossa visão fotópica, que é a visão do dia. E o bastonete é a visão
escotópica, é a noturna. O ser humano não tem uma aptidão, é mais uma visão diurna, a nossa aptidão. Enxergamos à noite com uma certa limitação. Sim. E assim no reino animal, tem animais adaptados à visão noturna e animais adaptados à visão diurna. Então, aquele que tem a adaptação para uma visão noturna tem mais bastonetes em relação a cones. E o vice-versa. Né? Para quem tem a visão, no caso diurna, tem mais cones do que bastonetes. Animal enxerga colorido? Enxerga. Só que ele tem as cores primárias, que são as cores quentes. As outras cores ele não tem. Então, quando eu olho para uma imagem colorida, eu vou ver aquele colorido mais intenso. E o animal ele vai ver mais fosco, menos intenso. Aí ele enxerga bem o verde, o amarelo, o azul, tá? Enxerga... Vermelho. Vermelho não enxerga. Não. Tá? Então, aquela história do boi, de você estar com um pano, agitando para o boi para ele correr atrás do vermelho, aquilo é história. Olha só. É o não movimento, tá né? É o movimento. É o movimento. Tá? Então, ele enxerga as combinações primárias, tá? Que é o verde, o azul, o amarelo, tá? Ele vai enxergar bem. Mas o resto, aí essas cores primárias que vão dando as outras cores, que vão deixando para a imagem, para o animal, mais assim, menos intensa, comparando com o ser humano. Tá? Mas ele consegue ter o formato perfeito de todas as imagens. Olha só que legal. Ele não vai enxergar o rosé, a cor caque, né? Não. Bege. Mas o principal ele enxerga, que é Sim, mais ou menos a realidade. Ele enxerga a gente. Não, ele enxerga quase tutor. igual como o ser humano. Quase igual. Quase igual. Uma coisa também interessante se chama o eixo visual. Então, nosso eixo visual, ele é central e nós temos uma amplitude visual, algo em torno aí de 30 graus. Então, a gente enxerga alguém que chegou do nosso lado. O cão, ele vai ter uma visão algo em torno de uns 90 graus. E o equino é quase 180 graus. Caramba. Isso é interessante. Por isso que quando né? chega alguém atrás de um cavalo, tem que ter um equino muito cuidado. Se não, leva um para não coice. levar um coice. Isso é a perfeição da natureza, né? De Porque Deus. são animais que precisam estar sempre atentos por causa de predadores, por causa disso, para se defender tudo. Exatamente. A questão do noturno também tem a ver com os hábitos noturnos, Exato, de caça, exato. de predador. Deus pensou em tudo, mano. Ah, E Deus é os perfeito. melhores olhos são das rapinas, né? Que conseguem enxergar lá de cima E é ter... que Por isso que já fica vê com a aquela cara. lenda, né? Visão de águia. Exatamente, não é à toa. Não é à toa. Interessante isso. É até legal pro tutor, porque, assim, uma das coisas que a gente tem debatido bastante, visto na nossa realidade, essa questão do animal ser um membro da família, o animalzinho fazer parte ali da rotina. E o tutor, ele precisa ter um tempo para se conectar com o seu animalzinho. Seja ele gato, seja ele cachorro, para ter aquele tempinho ali de brincadeira e conectar mesmo, olhar para o animalzinho, porque o animal eu não sei, aí é isso que eu queria saber de ti. Ele tem essa percepção, você olhando para ele, conversando com ele, Sim. que é essa conexão que o ser humano Eu precisa vou ter com falar ele? não como veterinário, como tutor, tá? Aí, pronto, ó. Vou falar como tutor. O que eu vejo, a conexão, a expressão visual no animal, ela é muito presente. Muito. Então, na forma como você fala para o seu animal, ele responde visualmente. Isso. Tá? Ele responde visualmente. Então, se você fala carinhosamente, a expressão da face, do olho é uma coisa. Se você chama a atenção, é totalmente diferente. E se você tem um paciente que ele não tem, ele é avisual, o semblante daquele paciente ele muda.
Por isso que eu digo assim, se há esperança de tratar, de você dar visão, trate. Porque isso interfere na vida do animal. O que eu vejo, animais que chegam comigo extremamente agressivos, que são cegos, na hora de examinar é uma dificuldade, e depois que a gente opera, muda. Oh, tadinha. Era Você defesa, consegue, né? ele já não se assusta, ele já não quer te morder. Então, se você puder dar, nem que seja um mês para aquele animal uma visão, dê. Olha só. Muito legal. Ai, meu coração. Olha, depois dessa, doutor, eu acho que eu vou me estagiar lá contigo. Eu também. Acompanhar os atendimentos que eu já fiquei. É uma área que a gente olha o oftalmo, meu Deus, é muito difícil. É uma área linda. Mas é linda. Então, É tipo assim, linda. eu fiquei até querendo estagiar, tá, gente? É linda. Ai, muito legal Linda. isso daí. A gente tá chegando ao fim. Na verdade, a gente até passou um pouco aqui do horário. É porque é tanta coisa que a gente vai lembrando, é um assunto assim que eu acho que assim, maravilhoso, e é uma rotina muito grande da gente, né, Larissa? sim. Essa questão de oftalmo, problemas de olho em cães e gatos é muito intensa na rotina clínica. A gente queria agradecer aqui, né, alguns parceiros que estão sempre com a gente. A Averte, a Saúde Animal, a Averte Saúde Animal. A gente queria agradecer também a Royal Canin e a MSD, que estão aqui com a gente também na parceria do podcast. Queríamos agradecer a Drogavet, a farmácia de manipulação veterinária. Quem mais que a gente tem para agradecer, Não, amiga? e a gente também não pode deixar de agradecer, né, a VetLife, Centro Veterinário. A clínica mais rosinha de Belém. A Tori, responsável pelos nossos looks. Hoje a gente está arrasando, né? Adorei. Adorei. Eu sei o dessa look. paleta. É. A doutora Ellen Vieira, que é a nossa advogada, e ela também faz essa questão de direito na saúde, doutor. Um dia sua clínica precisar, muito boa também. Maravilhosa Ela trabalha nessa área. E tem a Festa Escova, né? Que tá sempre conosco agora, cuidando do nosso cabelo, de tudo aqui. Então, a gente tá bem feliz com isso. Mais linda. E, doutor, a gente queria agradecer a sua presença aqui. A gente amou, é um assunto muito legal mesmo. Se deixasse aqui, se o Thiago não estivesse expulsando a gente deve ficar... Não, brincadeira, o doutor também tem compromisso agora. E antes de encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados, para eles deixarem um recado para os nossos colegas veterinários clínicos, para os tutores, do que eles considerem ser muito importante. E deixar aqui como um recado final de participação aqui no nosso podcast. Então, a gente queria que o senhor deixasse aqui para a gente um recado para os nossos colegas veterinários. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Com vocês, foi um prazer, foi muito gostoso esse bate-papo. E dizer aos colegas que, em primeiro lugar, se cuidem, se amem, para vocês amarem seus pacientes e poderem fazer uma medicina veterinária de qualidade, né? Procurando sempre dar o melhor, e o que não for da sua alçada, vocês encaminharem. Então, quanto antes for encaminhado, o sucesso vai ser maior, e também você vai fazer parte, o tutor vai lembrar que o seu animal ele teve um objetivo alcançado no tratamento graças a você encaminhar. Exato. Quer seja para um oftalmo, para um neuro, um dermatologista, para qualquer um, né? E procurar sempre o diagnóstico precoce. Esse é o mais importante, tá? Antecipar a doença. Perfeito. Muito Muito obrigada por obrigada. essa participação. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem também no Spotify, então vocês podem acompanhar a gente por lá. E esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho! Até a próxima, Até a próxima, pessoal.